Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós temos uma aula preparada para a leitura, que vocês vão apreciar bastante, com certeza, mas antes da gente partir para ela, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então a gente tem lá aula 5, objeto de conhecimento, adesão às práticas de leitura, com detalhamento autores de literaturas mundial, brasileira e amazonense. Então, a gente tem bastante coisa para ver aqui. A gente vai fazer uma leitura bem gostosa de um conto bem legal, aprender um pouquinho também sobre esse gênero. Então, vem comigo para a nossa aula. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre leitura. Vamos ler um conto de um escritor brasileiro que é bastante conhecido, além de ser um dos mais importantes da literatura brasileira, que é o Guimarães Rosa. Antes de a gente partir para a leitura do conto, eu quero ver com vocês alguns conceitos importantes para a gente entender um pouquinho o que é conto, para a gente só não ter essa leitura e acabar perdendo elementos que também são importantes. Então, dá uma olhadinha aí na nossa cartela. O que é conto? O conto é uma história curta, caracterizada por uma situação dramática, focalizando um conflito central, isso aqui é importante, enfrentado pelo protagonista. Nestas narrativas, as complicações da trama, juntamente com o tempo e o espaço em que ocorrem, são precisamente delineados. Isso aqui é importante para a gente entender o que é conto, considerando que narrativas menores, narrativas com um espaço de tempo menor, são caracterizadas justamente pelo foco num conflito central, que é diferente, por exemplo, de um romance, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que trata de um texto muito mais longo, que podem ter vários ramos. Então, o nosso conto precisa ser uma história curta. E ela vai ter como característica justamente essas situações dramáticas, esses conflitos centrais, geralmente um único conflito que é narrado. Conflito não entendo aqui necessariamente uma discussão, mas algo que vai ser apresentado e que vai desenvolver o enredo daquela narrativa. Então, nestas narrativas, as complicações da trama e o espaço e o tempo são precisamente delineados, são mais curtos, se passam geralmente em menos lugares. Na próxima cartela, a gente tem aí o que é a diferença entre o conto e o romance. Quando vocês ouvirem a palavra romance, eu não quero que vocês pensem em amor, histórias de amor. Aqui é um gênero literário, e esse gênero literário tem algumas características. Esses personagens vivenciam muitas situações ao longo da história, que pode se passar por um espaço de tempo bem grande, até anos dentro daquele livro. Pode haver viagens no tempo, locais variados e histórias paralelas, outros personagens que não são necessariamente aquele central, mas que também contribuem para a intenção daquele autor. E essa narrativa ampla e abrangente, que já vai se diferir ali no conto, que justamente por ela ser abrangente, ela não foca só em um conflito, pode focar em vários conflitos. Já na próxima cartela, vimos aqui o conceito de romance, que tem um mapa mental explicando um pouquinho sobre o conto, que é o nosso foco. Então, o foco do conto em uma única sequência de eventos. Então, você vai escolher alguma coisa, algum elemento daquela história. Pode ser um conflito, pode ser algum drama familiar, pode ser algum evento que aconteceu, e ele vai dar o tom de toda a nossa narrativa. Vai ser basicamente sobre aquilo naquela narrativa curta. Os detalhes minuciosos, bastantes autores brasileiros vão fazer isso, que são esses detalhes, justamente porque se você quer focar num único elemento, você quer dar uma atenção demorada, uma atenção maior àquele evento. História mais direta e simples, então a gente vai ter esse elemento de que ela é bastante objetiva, justamente porque foca em apenas um conflito ou poucos conflitos, e o autor destaca um fragmento específico da vida dos personagens. Fragmento específico, justamente, se nós temos um personagem, uma mulher, e essa mulher de repente engravida naquela narrativa, e o foco daquele conto é na gravidez. Então o conto todo vai ser focado nessa situação específica, por isso nós temos essa característica do conto. Passando a nossa cartela,
Nós temos os tipos de conto, temos alguns tipos específicos, com características específicas. Essas imagens trazem um pouquinho de como o universo do conto ele pode ser bastante variado. Desde contos de animais, por exemplo, são protagonizados pelos animais, geralmente com características humanas, tentando chegar ali em alguma espécie de moral e utilizando os animais para isso. Contos de artimanha, que é para privilegiar o comportamento astuto dos personagens. Isso aqui é interessante porque nos contos de artimanha você vai ter algum personagem enganador que quer chegar ali em algum objetivo e para isso ele utiliza bastantes recursos para fazer, beleza? Continuando os nossos tipos de conto ainda, contos etiológicos, que é um modo imaginativo de explicar o motivo pelo qual algo é o que é. Então eu vou escrever um conto de por que existem estrelas. Vou falar de um deus e esse deus estava se sentindo muito sozinho e fez as estrelas para acompanhar. Então eu estou explicando a origem das estrelas, que é algo, eu quero contar essa história. Ou pode ser uma pedra, pode ser um objeto, pode ser animais, todos para explicar, a gente chama esses contos de contos etiológicos. Os contos de aventura, em que um herói sai em viagem em busca de desafios e prêmios desconhecidos, também bastante conhecido porque a gente sabe que muito do que a gente lê são contos de aventura desse herói que busca o sentido de alguma coisa, o sentido de si mesmo e sai numa grande aventura atrás de tesouros e outras coisas. Passando, a gente ainda tem alguns tipos de contos de acumulação, valoriza a repetição e o acréscimo de informações que constroem o produto final, são informações que eu vou dando naquele conto e repetindo até construir o conto de forma total. Contos de fada ou de encantamento, vocês também devem conhecer bastante esses contos de fadas, com esses elementos fantásticos, com bruxas, com animais falantes, que a gente não sabe onde ele se passa, a gente não sabe em que época é. Lembra lá do Era Uma Vez? Porque eu não quero definir, eu quero falar que aquilo ali pode ter acontecido em qualquer momento da história, certo? E também foca nessa moral, que é ensinar alguma coisa. Afinal de contas, eram escritos numa época muito perigosa, em que você queria dar alguma lição de moral para as crianças a partir desses contos, para que eles não se colocassem em perigo. Na sequência, para terminar aí os nossos tipos de conto, nós temos os contos maravilhosos, com elementos mágicos e sobrenaturais que ajudam nas resoluções de conflitos, bem parecido com um conto de fadas. Aqui no universo maravilhoso, tudo aquilo faz parte daquela realidade. Se um animal fala, é porque naquela realidade ele fala e ninguém acha aquilo estranho, certo? E esses elementos sobrenaturais ajudam nessas resoluções. E o conto moderno, que é basicamente o exemplo que a gente vai ver hoje, que ele não é vinculado muito a essas tradições, tem características diferentes e vem para mudar bastante desses elementos, certo? Na sequência, a gente já está falando aí sobre o autor do conto que leremos hoje, que é o Guimarães Rosa, mineiro, nasceu lá em 27 de junho de 1908, numa cidadezinha do interior de Minas chamada Cordisburgo. E ele gostava muito de ouvir as histórias contadas por aqueles moradores, despertou nele algum amor pela literatura, ele escreveu bastante, embora a formação dele não tenha sido necessariamente nessa área, ele era médico e depois diplomata, ele ainda assim gostava muito de ler, gostava muito de idiomas diferentes, lia bastante e utilizava isso para escrever os seus textos que se passavam principalmente nos interiores de Minas Gerais também. Ele conhecia muito daquela região, gostava muito de mapas também e utilizava para escrever os seus textos, certo? Aqui na sequência estudou medicina e chegou a ser médico militar. E durante a sua carreira ele teve a oportunidade de viajar por várias regiões do Brasil, conheceu várias culturas, pessoas, também saiu do Brasil, escreveu sobre a Alemanha, por exemplo, onde ele trabalhou, e essas experiências vão influenciando na sua história. E é mais conhecido por esse livrinho aqui, que se chama Grande Sertão Veredas. Ele sim, Grande Sertão Veredas, é um romance, um livro enorme que conta basicamente a vida no sertão brasileiro de uma maneira muito única, muito particular, certo? Ele tinha esse jeito especial de escrever, a gente vai ver no conto que leremos, usando palavras e expressões que ele mesmo inventava. Então ele pegava uma palavra, ele mexia, brincava com aquela palavra e transformava numa palavra completamente nova, o que vai fazer com que essa obra dele seja bastante característica, tá bom? E
se destacou na escrita de contos. Temos esse romance, mas os contos dele são bastante característicos. Então, sem mais delongas, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o nosso escritor, sobre o Guimarães Rosa, sabemos um pouquinho sobre o que é o conto, a gente vai ler um conto do Guimarães Rosa que vem de um livro chamado Primeiras Histórias, que é um livro de contos dele, contos bastante interessantes, em que os personagens são crianças, são loucos, são bastante simples, mas ao mesmo tempo há uma complexidade dentro daquelas tramas, dentro daqueles enredos. O nosso conto de hoje, como a gente vai ver aí na cartela, vamos ler A Menina de Lá, de Guimarães Rosa. E aí a gente já tem uma ideia para uma imagem para situar um pouco de como é essa vida sertaneja, né? Que é onde vai se passar. Já temos aí logo no início essa referência ao espaço, né? Sua casa ficava para trás da Serra do Mim, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado O Temor de Deus. Então a gente já tem a primeira referência aí, que é a referência ao espaço, tá? Serra do Mim, quase no meio de um brejo, água limpa e também chamado de O Temor de Deus. Essas referências, esses nomes do Guimarães Rosa também são bastante particulares. Vamos ver então sobre o pai. O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz. Então ele cuidava lá de um sítio pequeno com vacas e arroz. Na sequência, a mãe, urucuiana, referência ali da onde a mãe veio, né, daquela região, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. Então, uma referência à mãe ser bastante religiosa. Então, mesmo que ela precisasse matar as galinhas para comer, né? Ou quando ela tratava alguém mal por alguma razão, ela nunca largava o terço, porque ela era muito religiosa. E aí nós temos referência à nossa menina de lá, e ela, menininha, por nome Maria, Nininha dita, nascera já muito para miúda, cabeçudota e com olhos enormes. Então nós temos a Maria, mas as pessoas não chamam ela de Maria, vão chamar de Nininha, como se fosse uma referência a uma criança pequena, a Nininha. E também aí no texto a gente pode perceber que fala quase como se ela tivesse nascido prematura, temos a referência a ela ser cabeçudota, ela tem uns olhos meio grandes, então tem alguma dismorfia talvez corporal nessa referência. Seguindo aí com o nosso texto, a gente tem não que parecesse olhar ou enxergar de propósito. Parava quieta, não queria bruxas de pano, brinquedo nenhum, sempre sentadinha onde se achasse, pouco se mexia. Então era uma criança muito quieta. Ela nem gostava de brincar com as bruxas de pano, com os brinquedos, né, como as crianças geralmente gostam nessa época. Ninguém entende muita coisa que ela fala, dizia o pai com certo espanto. E é muito comum também em crianças, né? Às vezes elas estão falando bastante coisas que os pais não entendem muito bem. Isso na Nininha parece ser uma característica muito específica, muito mais marcada. E os pais vão fazer justamente referência a essas coisas que ela dizia. Menos pela estranhez das palavras, pois só em raro ela perguntava, por exemplo, o que a Nininha perguntava? Ele churugou? E vai ver quem e o que jamais se saberia. Muito esquisito, né? Até que existe aí o churugar, como cutucar alguém, um dicionário informal em alguns interiores, mas aqui a gente tem que entender que é uma criança basicamente inventando palavras. A imaginação dela corre, e aí a gente tem uma palavra, um verbo, né, churugar, que vai aparecer bastante na linguagem da Nininha, no texto completo, que é esse churugar, como se fosse falar com você, como ele falou com você, ele churugou, só que as pessoas não entendiam o que aquilo significava. Olha lá, e vai ver quem e o que jamais saberia, eles não sabiam o que ela queria dizer com aquilo. Mas pelo esquisito do juízo ou enfeitado do sentido, é quase como se ela soubesse que tem algum sentido naquilo que ela está falando, mas ela não se importa com isso, ela quer que aquele texto soe de uma forma interessante para ela. E com riso imprevisto, ela dizia coisas do tipo: tatu não vê a lua ela falasse. Então, o tempo todo com essa inocência infantil, com esse aspecto das palavras, o que elas significam, e as pessoas não conseguem compreender muito bem onde é que ela quer chegar com aquilo, mas existe algum significado ali para ela. Ela está tentando chegar a algum significado, tentando transmitir alguma mensagem. Então, a gente tem essa apresentação do texto, né, como assim dizer, em que nós temos o espaço, nós temos os personagens, conhecemos a Nininha, conhecemos
como é a personalidade dessa menina, muito calada, muito na dela, não gosta muito de brincar com bonecas de pano, por exemplo, e outras coisas, e também fala algumas coisas esquisitas que os pais não compreendem. Vamos seguindo aí com a leitura. Então, em geral, porém, Nininha, com seus nem 4 anos, não incomodava ninguém e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios, muito calada, ninguém se incomodava com a presença dela, muito pelo contrário, bem tranquilo. Nem parecia gostar ou desgostar especialmente de coisa ou pessoa nenhuma. Então, ela não desgosta de nada, ou muito pelo contrário, também não gosta de nada particularmente, sabem que existe ali alguma coisa. Botavam para ela a comida, ela continuava sentada, o prato de folha no colo, comia logo a carne ou o ovo, os torresmos, o do que fosse mais gostoso e atraente. Então não tinha uma ordem, o que parecesse mais gostoso ela ia comendo. Ia consumindo depois o resto, feijão, angu ou arroz, abóbora, com artística lentidão. Então ela ia bem devagar saboreando aquela comida, por isso que o nosso narrador ele pergunta: seria mesmo seu tanto tolinha? Será que a Nininha realmente é tão tola quanto as pessoas pensam? Tão boba como as pessoas pensam? Ou tem alguma coisa a mais ali com ela? Essas indagações vão fazendo com que a gente vá se interessando pela narrativa. Isso é bastante importante. Afinal de contas, a gente sabe que existe alguma coisa aqui. Por que aquele narrador está apresentando aquele personagem? É isso que ele vai contando. E aí vai caracterizando esse personagem até a gente conseguir entender que há alguma situação que chama a atenção. Continuando a nossa leitura, nada a intimidava. Ouvia o pai querendo que a mãe coasse um café forte e comentava-se sorrindo: menino pidão, como chamasse a atenção do pai dela, né? Como se tivesse ali brincando com ele, como se não tivesse medo porque era o pai. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito: menina grande, menina grande. Então a nossa Nininha aí tem um quê quase que de adulta, né? Como se estivesse ali controlando alguma coisa, como se precisasse. E com isso, pai e mãe davam de zangar-se. Não gostavam muito que aquela criança estivesse chamando a atenção deles. Em vão, Nininha murmurava só: deixa, deixa. Sua sibilíssima, inábil como uma flor, muito delicada. Olha aí a comparação, inábil como uma flor, como se ela não fizesse mal a ninguém. Então, se as pessoas se chateiam com ela, não é um problema. Vamos seguir aí na nossa leitura. O que falava, às vezes, era comum. A gente é que ouvia exagerado. Então, às vezes, ela dizia alguma coisa, e esse algo as pessoas pensavam que tinha algum significado oculto, mas não, era uma coisa comum. Alturas de Urubuí. Não dissera só a altura de Urubu, não ir. Então a gente tem a localidade, o Urubuí, muito longe, só que é de tão longe que é como se a Nininha estivesse dizendo: não, o Urubu não vai lá, não sei por que chamam de Urubuí. E isso a gente está falando de uma menina ali de 4 anos de idade, né? Muito nova. O dedinho chegava quase no céu, lembrou-se de jabuticaba de vem me ver, suspirava depois: eu quero ir para lá. Seguindo, a gente tem lá aonde? Não sei. Aí observou: o passarinho desapareceu de cantar. A gente vai descobrir que um sabiá vai começar a aparecer aí na sua janela. Então ela quer ir para onde esse passarinho está. A gente vai perceber que ela vai começar a querer coisas e isso vai gerar alguma problemática nessa narrativa. Seguindo aí com o nosso texto, de por diante, Nininha passou a chamar o sabiá, esse sabiá que ia na janela dela cantar de vez em quando, de senhora vizinha, e tinha respostas mais longas. Eu tô fazendo saudade. A nossa Nininha aí com esse sabiá, que esperava ele, que aparecesse, às vezes conversava com esse sabiá, outra hora falava-se de parentes já mortos. Ela riu: vou visitar eles. Olha que curioso. A gente então tem referência aí dessa saudade, desses parentes que já estavam mortos, que ela provavelmente não conheceu, mas ela dizia que ia visitar esses parentes, que já estavam mortos. Aqui um pouquinho macabro, né? Ralhei. Isso aqui é bastante interessante, tá, pessoal? Olha lá. Ralhei, dei conselhos, disse que ela estava com a lua. Isso aqui é bastante interessante porque até então a gente pensa que a gente tem um narrador que ele não participa dessa história, que ele conhece como se fosse onisciente, mas não participa. Só que ele fala em primeira pessoa: ralhei, dei conselhos. Então,
pode ser um amigo da família, como a gente vai ver. Disse que ela estava com a lua. Olhou-me, zombaz, como se ela estivesse zombando, seus olhos muito perspectivos, como se olhassem. Olha lá a pergunta de novo. Ele te churugou? Ele falou? Nunca mais vi Nininha. Então a gente pode presumir que esse narrador é um amigo da família, talvez. E esse amigo da família, ele participava, conhecia Nininha e em algum momento ele deixou de vê-la. E aí a narrativa começa a focar naquilo que ele ouviu que aconteceu. Olha lá. Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Olha só, a nossa Nininha vai começar a fazer milagres. Bora continuar a nossa narrativa para ver o que vai acontecer. Parece que foi de manhã. Nininha só sentada, olhando nada diante das pessoas. Eu queria o sapo vir aqui. Se bem a ouviram, pensaram fosse um patranhar, o de seus disparates de sempre, aquela coisa sem razão. Tia Antônia, nome da tia, por vez, de costume, acenou-lhe com o dedo. Mas aí, reto aos pulinhos, o ser entrava na sala para os pés de Nininha. E não o sapo de papo, mas uma bela rambrejeira vindo do verduroso arram verdíssimo. Então a nossa Nininha queria ver um sapo. Ela dizia, eu queria ver um sapo. E aí as pessoas olham para deve ser alguma das besteiras da Nininha, e do nada um sapo aparece entrando pela sala. Uma coisa muito simples, parece até boba, uma coincidência, mas a gente vai ver se é uma coincidência. E vejam que a Nininha ela não tem medo. Ela tem muita curiosidade, ela quer saber, ela quer conhecer as coisas. Queria ver um sapo. Bora continuar lá? Dias depois, com o mesmo sossego, eu queria uma pamoninha de goiabada, sussurrou, e nem bem meia hora chegou uma dona de longe que trazia os pãezinhos da goiabada enrolada na palha. Muito curioso, né? Ela queria o sapo apareceu. Queria a pamonha de goiabada e a pamonha apareceu que uma senhora trouxe de muito longe. Aquilo, quem entendia? Nem os outros prodígios que vieram se seguindo. Então, mais coisa vai acontecer. O que ela queria que falava, súbito acontecia. Aqui a gente tem basicamente o nosso grande mote dessa narrativa, né? O que ela queria, o que ela falava, acontecia. Por isso, os milagres. Continuando, assim, quando a mãe adoeceu de dores que eram de nenhum remédio, não houve fazer com que Nininha lhe falasse a cura. As pessoas queriam forçar a Nininha a falar alguma coisa, mas ela não falava. Ela só sorria apenas, segredando o seu deixa, deixa. Não a podiam despersuadir, ou seja, mudar a ideia dela, mas veio vagarosa, abraçou a mãe e a beijou quentinha. Seguindo aí, a gente tem a mãe que a olhava estarrecido, com estarrecida fé, como se estivesse ali assustada, espantada, sarou-se então num minuto. Souberam que ela tinha também outros mortos. Então, como se dissesse, ela não precisa falar, ela precisa querer. E ela queria que a mãe sarasse, abraçou, foi carinhosa com a mãe, e o que foi que aconteceu? A mãe sarou. Então são vários que eles vão chamar de prodígios, de milagres, coisas que vão acontecendo com a nossa Nininha, porque ela vai falando e as coisas vão acontecendo. Se é assim que funciona, a gente tem que tentar entender o que é que a família vai fazer com isso. O que é que a família espera da Nininha? A gente está falando de uma criança, 4, 5 anos de idade, lá pelos seus 4 anos que ela começa a apresentar essas características, né? Bora continuar lendo o nosso texto. Decidiram de guardar segredo. Eles não iam contar para ninguém. Não viessem ali os curiosos, gente maldosa, interesseira, com escândalos, ou os padres, o bispo, quisessem tomar conta da menina, levá-la para sério o convento. Afinal, imaginem vocês, poxa, eu tenho uma filha que o que ela pede acontece. O que vai acontecer? As pessoas vão querer estar em cima. As pessoas vão querer usar aquilo. E os pais não queriam. Ninguém, nem os parentes de mais perto, devia saber. Também o pai, tia Antônia e a mãe, nem queria versar conversas, sentiam um medo extraordinário da coisa, achavam ilusão. Então, até então, eles não querem acreditar que existe alguma coisa ali. Eles sabem que existe, mas não querem acreditar porque sabem que isso pode ser complicado. Ainda mais chamarem padres, chamarem os bispos, como diz aí o texto, ou as pessoas começarem a querer tratar a Nininha de alguma forma esquisita, verdade? Seguindo, nós temos lá o que ao pai, aos poucos, pegava a aborrecer era que de tudo não se tirasse o sensato proveito. Então o pai olha para aquilo e pensa, por que a gente não está aproveitando isso?
por que a gente tem esse prodígio, esse milagre, e a gente não está usando para alguma coisa? Porque, olha lá, veio a seca maior, até o brejo ameaçava se estorricar, ficar seco. Experimentaram pedir à Nininha que quisesse a chuva. E a Nininha disse, mas não pode, ué. Ela sacudiu a cabecinha. Então, nossa Nininha não quer. Os pais querem fazer, o pai, na verdade, né, quer fazer com que ela queira aquilo que vai ser bom para a família, afinal de contas ele precisa da chuva, mas forçar a Nininha aquele pedido não vai ser o suficiente. Ela precisa de fato querer aquilo para que o milagre aconteça. Forçá-la não vai adiantar de nada. Bora ver aí na sequência o que vai acontecer? A gente tem daí a 2 manhãs queria o arco-íris. Então, 2 dias depois, ela queria a chuva e choveu, porque ela queria o arco-íris. Para o arco-íris aparecer, precisa ter a chuva com aquele processo, acho que de refração. E logo aparecia o arco da velha sobressaído em verde e o vermelho, que era mais um vivo cor-de-rosa. Nininha se alegrou. Fora do sério, à tarde do dia com a refrescação. Então a nossa menininha adorou o arco-íris que veio depois daquela chuva que ela desejou, mas sem desejar a chuva. Ela quis o arco-íris. E o arco-íris veio por conta da chuva que seria preciso. Fez o que nunca lhe vira, pular e correr por casa e quintal. Era uma menina quieta, mas com o arco-íris ela se animou. Na sequência a gente tem lá, mas houve que a certo momento tia Antônia repreendesse a menina muito brava, muito forte, sem usos. Até a mãe e o pai não entenderam aquilo, não gostaram. Nossa tia Antônia então chamou a atenção lá da Nininha, alguma coisa aconteceu. E Nininha, branda, tornou a ficar sentadinha, inalterada, que nem se sonhasse, ainda mais imóvel com seu passarinho verde pensamento. Ela ficou reclusa, porque ela foi chamada a atenção por alguma coisa, a gente ainda não sabe o que é, o pai e a mãe também não entenderam, e a gente vai descobrir daqui a pouquinho o que foi que aconteceu com a Nininha. Mas ela se fechou novamente. Na sequência, Nininha adoeceu e morreu. Simples assim. A gente tem aí a Nininha adoece e morre. Infelizmente, diz-se que da má água desses ares, todos os vivos atos se passam longe demais. A nossa Nininha morre assim, na sequência, sem muita explicação. E o nosso narrador diz, desabado aquele feito, houve muitas diversas dores de todos, dos de casa, de repente enorme, tudo muito repentino. A mãe, o pai e a tia Antônia davam conta de que era a mesma coisa que se cada um deles tivesse morrido por metade. Todo mundo muito triste com a morte da Nininha. Na sequência a gente tem lá, aí tia Antônia tomou coragem, carecia de contar, que naquele dia do arco-íris, da chuva, do passarinho, Nininha tinha falado despropositado, desatino, ou seja, ela falou alguma coisa que não era para ela ter dito, alguma besteira, por isso ela ralhou com ela. E o que foi que ela disse? Que queria um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites de verdes brilhantes, que nem esse nosso da foto. Se tudo que a Nininha desejava acontecia, ela queria o caixãozinho, e por isso a nossa Nininha faleceu. A agoraria, o agouro, né? Aquela coisa que atrai coisa ruim, agora, era para se encomendar o caixãozinho assim, fazer a sua vontade? E o pai, em bruscas lágrimas, esbravejou que não. Que se consentisse nisso era como tomar culpa, estar ajudando ainda a Nininha a morrer. Ele não queria que se fizesse, porque como se ele fizesse parte da morte dela. E para terminar, a gente tem lá, a mãe queria, ela começou a discutir com o pai, mas no mais choro se serenou o sorriso tão bom, tão grande de suspensão num pensamento que não era preciso encomendar nem explicar, pois havia de sair bem assim, do jeito cor-de-rosa com verdes funebrilhos, porque tinha de ser pelo milagre de sua filhinha em glória, Santa Nininha. Como se dissesse, a Nininha desejou, a nossa santa aí da imagem, então vai acontecer necessariamente, tá bom? Nossa história um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo falando um pouquinho sobre a descoberta, falando um pouquinho sobre como a criança tem essa coisa da curiosidade, ela não se importa, ela quer aprender, mesmo que isso leve a resultados que podem não ser muito favoráveis. Mas um conto muito bonito do nosso querido Guimarães Rosa. Eu espero que vocês tenham apreciado bastante, particularmente gosto bastante dos contos e romances do nosso
escritor mineiro, perfeito? E como não há nada mais a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula aí. Fiquem bem.